Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Nós temos aprendido a respeito do culto cristão e eu queria convidar você a permanecer aí junto com a sua família, pegar a sua Bíblia, para nós continuarmos aprendendo e crescendo neste período de distanciamento social e enquanto estamos impedidos de nos reunir neste lugar para cultuarmos ao Senhor. Então vamos aprender a respeito do culto e eu queria convidar você para entrarmos na lição de número 13 e concluirmos o capítulo 13 de 1 Coríntios, aquele parêntese que nós iniciamos há 2 domingos, pensando a respeito do amor, que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo 12, versículo final, o 31, ele dizia: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E ele começa a descrever esse amor. E nós vimos já na lição de número 11, que Paulo disse que era só o amor que contava. Ele usou aquelas figuras de linguagem, a hipérbole, para mostrar que ainda que o amor sobressaiu, sem o amor não fazia sentido, porque é o amor que conta. Depois nós vimos domingo passado a respeito dos versículos 4 a 7, que é somente o amor que prevalece. E Paulo começa a mostrar a necessidade do amor, mostrando o que é o amor, que o amor é paciente, que o amor é benigno, e ao mesmo tempo dizendo o que o amor não faz, o que o amor faz, e como nós precisamos, de fato, aprender e praticar esse amor. Hoje eu queria pensar com vocês a respeito do tema "É só o amor que permanece". E nós vamos concluir o capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, de 8 a 13, e a leitura diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. Paulo está naquele parêntese, como eu já havia falado há 2 domingos, e ele diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Essa é a passagem base para nós pensarmos nesse tema. É só o amor que permanece. E como introdução, eu queria pensar nisso. O objetivo de Paulo ao estimular os coríntios. E aí Paulo ele vai mostrar nessa sequência que nós temos vivido aqui, da carta aos Coríntios, que os 2 espirituais mais excelentes, eles haverão de cessar. É o que ele está argumentando nessa passagem que nós acabamos de ler. E que, ainda mais, o amor é maior até mesmo do que a fé e a esperança, como o versículo 13 fecha esse texto mostrando para a gente. Ele diz: o amor jamais acaba, o amor permanecerá para sempre, entrando pela eternidade afora. O amor jamais acaba é o ponto central de Paulo nessa passagem, como ele afirma logo no versículo 8. E ao contrário dos dons que nós já vimos no capítulo 12, que são transitórios, o amor ele permanecerá para sempre, como nós dissemos aí, entrando pelas portas da eternidade afora. Os dons espirituais mais excelentes, e Paulo aqui está se referindo àqueles dons de estimação dos coríntios, e não somente isso, ele estava se referindo também àqueles dons de ensino, a todos os dons sem distinção, que esses dons eles são transitórios, esses dons haveriam de passar. Os dons que foram mencionados por Paulo, e aqueles, o falar em outras línguas, os dons exáticos que os coríntios gostavam de manifestar durante os seus cultos. Paulo diz: esses dons passarão. E aí, o que o apóstolo quer mostrar é que os coríntios, ao invés de estarem ávidos por falar em outras línguas, ávidos por profetizar, ávidos por manifestações de sabedoria em público na comunidade, Paulo está aqui estimulando os coríntios a buscarem o amor que permanecerá. Ele estava aqui estimulando a fervorosamente ser buscado o amor, visto que os melhores dons espirituais haveriam de passar, ou haverão de passar, enquanto o amor, ele entrará eternidade adentro, ou continuará conosco,
será usufruído na eternidade. Agora, hoje, eu queria fazer essa grande pergunta. A pergunta é: quando os dons haverá de passar? Quando os dons haveriam de passar na argumentação de Paulo? Para nós hoje que temos essa discussão ou vemos esse problema rolando nas igrejas ainda nos nossos dias, iniciada lá nos Coríntios, e a gente tem de haver essa discussão hoje. Quando os dons haverão de passar? E aí é crucial para a gente entender o ensino de Paulo sobre este assunto, essa passagem de 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 8 a 13. A passagem gira em torno de um contraste. E Paulo vai começar mostrando para a gente isso, um contraste. O agora imperfeito e parcial, com o porvir perfeito e pleno. É assim que ele inicia a passagem para mostrar para a gente as coisas temporais e imperfeitas, elas passarão, mas a coisa perfeita que há de vir, no versículo 10, ela durará para sempre. O imperfeito será aniquilado. Então, Paulo começa a mostrar para a gente quando esses dons haverão de passar, com esse contraste entre o agora e o porvir. Mas não somente isso, ele usa também uma comparação entre a percepção de um menino e aquela de um adulto. Se você prestar atenção ainda, o versículo número 11, Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti daquelas concepções da infância, eu desisti das coisas próprias de menino. O amadurecimento é usado também aqui, essa comparação, esse contraste pelo apóstolo Paulo, para mostrar para a gente qual é o sentido, qual é a melhor maneira de entender e de ver quando esses dons cessarão. Mas não somente isso, Paulo contrasta também, ele mostra as coisas aqui entre contemplar por um espelho ou por uma janela e vê-las diretamente, pessoalmente, a olho nu. E é interessante que, pós-modernamente falando, quando nós falamos em espelho, a gente vê perfeitamente por um espelho. Mas quando um romano estava falando em espelho, ele não estava falando no nosso espelho. Ele estava falando num espelho feito de bronze, polido, fundido. Então a imagem não era perfeita, não era Full HD, não era alta resolução. Era uma sombra. E ele faz esse contraste entre o ver por um espelho e o ver diretamente, o ver face a face. Então é usando esses argumentos que o apóstolo Paulo vai procurar responder para a gente qual é a melhor maneira da gente perceber quando é que esses dons passarão. Como é que os coríntios entendiam aquela linguagem de Paulo. E a gente vai parar para entender agora também, neotestariamente, pensar neste tempo por vir, o contraste que Paulo está usando aqui de perfeito e imperfeito, do agora e o do porvir. É um contraste puramente escatológico que o apóstolo Paulo está fazendo. É feito em termos de uma comparação, de percepção, de visão, de entendimento. E esse contraste que Paulo usa, ele está aqui indicando para a gente que tem os dons espirituais em mente, sendo desta era, fornece apenas um conhecimento parcial de Deus e as coisas celestiais. Então, a nossa percepção, os dons usufruídos pelos coríntios naquele contexto, Paulo está dizendo para eles, esses dons não é uma percepção completa, não é uma percepção perfeita, e isso não é a tradução de espiritualidade que vocês estão carregando no coração de vocês. Então, vamos parar um pouquinho e pensar na expressão que Paulo usa. Quando vier o que é perfeito, veremos face a face. O que Paulo quer dizer para a gente com a expressão perfeito? O que é a vinda do perfeito? E essa é a questão mais importante aqui nesse texto, quando Paulo vai falar da cessação dos dons. E quando é esse perfeito? Quando, porém, vier o que é perfeito? A que parte Paulo está se referindo? A que Paulo está se dirigindo quando ele fala quem é esse perfeito? E nas correntes teológicas, há 3 formas de entender a expressão perfeito. Há 3 respostas que são mais aceitas. E a primeira delas é dizer que perfeito é uma referência ao cânon das Escrituras. Como assim ao cânon das Escrituras? Ao encerramento do cânon das Escrituras. A primeira forma de pensar é essa: o perfeito se refere ao conjunto completo dos livros da Bíblia. E aí os que pensam dessa forma, os que adotam essa interpretação, eles, via de regra, consideram línguas
profecia e ciência, lá os dons dos coríntios, como dons revelatórios, como dons através dos quais Deus concedeu a sua palavra, concedeu a revelação de si à igreja. Ele compara esses dons às escrituras. Se não estivessem prontas ainda, então, como as escrituras não estavam prontas naquele contexto, Paulo diz aos coríntios, quando vier o que é perfeito, eles não tinham ainda o Novo Testamento compilado em suas mãos. O último livro do Novo Testamento ainda não havia sido escrito nos dias de Paulo. Então, na concepção dessas pessoas, é mais ou menos assim. Quando Paulo fundou a igreja dos Coríntios, que o Novo Testamento estava sendo escrito ainda, o apóstolo João ainda nem havia pensado no seu evangelho, ainda no livro do Apocalipse, a carta aos Romanos ainda não estava escrita, por exemplo. Então Paulo está dizendo aos Coríntios, quando vocês tiverem o Novo Testamento na mão de vocês, ou a Bíblia completa na mão de vocês, os dons não serão mais necessários. Essa é a visão principal. Eles defendem que os dons de línguas, de profecia e de conhecimento cessariam quando o último livro do Novo Testamento fosse escrito. Então, quando vier o que é perfeito, nessa linha de pensamento, é quando a Escritura for compilada, quando o último livro foi escrito, no caso, o Apocalipse. Então, o perfeito haveria chegado. Então, em resumo, é essa interpretação que defende que os dons de línguas, de profecia e de conhecimento cessaram quando o último livro, ou com o fim do período apostólico, quando o último livro do Novo Testamento foi escrito. E essa posição, é claro que não é a que nós adotamos para entender essa passagem. Porque apesar dessa posição apelar profundamente ao amor que nós temos às Escrituras, e aí como bons presbiterianos, e a fama que os presbiterianos têm de serem apegados às Escrituras, mesmo assim, essa forma de entender, ela carrega algumas dificuldades consigo. E eu queria pontuar aqui rapidinho essas dificuldades. Olhar para o termo perfeito e entender como encerramento do cânon é difícil, porque o primeiro ponto que eu quero destacar é que essa linha de pensamento, ela depende fundamentalmente de uma tese que é difícil de provar, de que línguas, profecias e o dom de ciência, né, o dom do conhecimento, que são mencionados por Paulo na passagem, como representantes dos dons revelatórios, se por revelação a gente está entendendo isso como conhecimento infalível, como a profecia, se aquela profecia revelatória é infalível, equivalente à Escritura, nós estamos fazendo isso, colocando então em pé de igualdade aquilo que os coríntios estavam fazendo dentro da igreja com a própria Escritura Sagrada, com a própria revelação do Antigo Testamento. E é interessante, de tal forma que a gente vai ver que não é exatamente como Deus desejava e não é exatamente a isso que o texto está se referindo. Mas outra dificuldade com esse ponto, que é em segundo lugar, interpretar perfeito como sendo o fechamento do cânon não é exegeticamente sustentável. Porque é impossível provar, a partir do Novo Testamento, que Paulo, ou qualquer outro autor do Novo Testamento, qualquer outro autor inspirado, eles usaram argumentos contra revelações particulares baseadas na ideia de que os escritos que ele estava produzindo, ou que os outros apóstolos estavam produzindo, era um número definido, como se Paulo já soubesse quantas cartas fosse escrever, que João escreveria o Evangelho e o Apocalipse. Então, dá a entender isso. Quando vier o que é perfeito, ou quando tiver pronto esses livros que eu estou mandando para vocês, dá esse tom orgulhoso a Paulo, como se estivesse esperando essa coleção ficar pronta, os escritos dele ficar pronto. Então, se Paulo tem em mente o fechamento do cânon, essa passagem certamente soaria bastante misteriosa para os coríntios. Eles não entenderiam muito bem quando vier o que é perfeito, a que Paulo está se referindo. O ponto de Paulo e seu argumento ficaria muito vazio na mente daqueles irmãos. E ainda tem mais uma terceira dificuldade. Se perfeito se refere de fato às escrituras completadas, então nós seremos forçados a dividir os cristãos entre cristãos pré-cânon, que eram aqueles cristãos que tiveram um conhecimento incompleto das coisas de Deus, como quem vê a sua imagem distorcida naquele espelho de bronze, e os cristãos pós-cânon, que agora têm um conhecimento perfeito das coisas de Deus, como quem vê face a face. E aí nós diminuímos o poder da revelação de Deus em cada um dos seus períodos, e aquele conhecimento que fora dado àqueles cristãos a respeito de Deus no período em que eles viveram, a gente vai dizer que não era suficiente, mas nós entendemos que ele era suficiente. Por isso nós não concordamos com esta forma de entender a expressão perfeito. Então, esses motivos, a gente não pode abraçar essa forma de pensar, embora muita gente piedosa,
alguns puritanos chegaram a pensar e argumentar e a defender e a escrever, defendendo esse ponto de vista. Então, a primeira forma de entender perfeito é entendê-lo como o fechamento do cânon das Escrituras. Qual é a segunda forma, a segunda resposta? A segunda resposta é aquele grupo, é a segunda interpretação do termo perfeito, é aquele grupo que se refere ao amadurecimento da igreja. Paulo está se referindo à igreja amadurecida, a igreja cresceu. Paulo está dizendo assim, quando a igreja amadurecer, então esses dons não serão mais necessários. Os dons espirituais fazem parte da infância da igreja, nessa linha de argumentação. E quando ela amadurecer, tais manifestações não serão mais necessárias. E aí, segundo os defensores dessa linha de interpretação, Paulo usa em 1 Coríntios 13, 11, que é a passagem que nós lemos quando eu era menino, a figura de uma criança e de um adulto, para fazer um contraste entre a imaturidade da criança e a maturidade do adulto, sendo que a maturidade é o perfeito, o esperado, que Paulo desperta no coração dos coríntios. E a conclusão é que a igreja cristã amadureceu logo após o período apostólico. Passou a sua infância e com ela os dons carismáticos, e quando chegou o período pós-apostólico, que os dons cessaram, a igreja atingiu a sua maturidade. Será que é isso que Paulo está querendo dizer com o termo perfeito, mesmo que ele use aqui no versículo 11 essa figura da infância e da fase adulta? Nós cremos que não. Há um problema nessa interpretação, que ele vai contra os fatos. Será que Paulo aqui, ele está defendendo a luz da história? A gente pode defender a luz da história, que Paulo aqui está usando essa figura neste sentido de maturidade? Quando a gente olha para a história da igreja cristã, a igreja antiga, será que ela amadureceu em amor após o período apostólico? Acho que só isso já seria suficiente para dizer que a igreja ainda não amadureceu a tal ponto. Mas além disso, o contraste que Paulo está fazendo entre dons e o perfeito, não é entre pessoas e o perfeito. Não é entre o processo de crescimento da igreja, mas de fato entre os dons. Então, não dá para a gente sustentar que o perfeito aqui se refere à igreja. É aos dons que Paulo está se referindo, como a gente pode ver no versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele não está falando de igreja, ele está falando da ideia, de fato, dos dons. E por fim nós esbarramos outra vez no versículo 12. Mesmo que pessoas amadureçam espiritualmente, isso não lhe traz o conhecimento espiritual pleno mencionado no versículo 12, quando Paulo diz: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Dizer que a igreja amadureceu e não precisa mais dos dons, é dizer que então agora nós vemos face a face. Então também não concordamos com esta segunda linha de raciocínio, essa segunda resposta. Qual seria a terceira resposta? A terceira resposta seria que perfeito é uma referência. A alternativa aí para a gente entender significa a vinda do Senhor. E o termo que nós usamos aí é parousia. E a parousia é um termo grego que se refere a essa segunda vinda. Essa seria um sentido facilmente captado pela mente dos coríntios. Olha, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então os dons cessarão. Seria isso na mente dos coríntios, quando Paulo diz no versículo de número 10. Quando, porém, vier o que é perfeito. Paulo está alimentando a esperança no coração dos coríntios. Paulo está se referindo àquele grande dia que ele costuma falar nas suas cartas. Ele está dizendo, ele está apontando para aquele grande dia. E é interessante que o próprio Calvino, ele percebeu que perfeito aponta para isso, chegando a dizer, num dos seus comentários de 1 Coríntios, que é algo muito estúpido alguém fazer toda essa discussão a aplicar-se ao período intermediário, como era a compreensão de alguns. Essa interpretação se encaixa no tom escatológico da passagem que Paulo está aqui falando. Aquilo que Paulo também já falou no capítulo 12. Também explica a mudança abrupta e repentina de épocas indicadas pela expressão quando vier. Isso se encaixa bem para a vinda de Cristo, quando Cristo vier, e Cristo que de fato é perfeito. O ponto de Paulo é realmente estabelecer um contraste entre o conhecimento parcial dos coríntios com o conhecimento perfeito, o conhecimento de face a face que haverá na glória eterna. O seu propósito de fato é desviar a atenção do foco extremado dos coríntios sobre os dons e firmá-los, o foco dos coríntios nesse amor que ele vem tratando, nesse amor que ele vem expondo aqui nessa carta, no modo de viver cristão, daqueles que pertencem à era vindoura, daqueles que pertencem à eternidade. E quanto ao término desses dons, nós só podemos dizer ao certo
que será por ocasião da vinda de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em partes será aniquilado. Até a vinda de Cristo, os dons permanecerão acompanhando a igreja. A implicação é que até lá, eles estarão teoricamente disponíveis na vida da igreja. Isso, entretanto, não é o que a gente... não é o mesmo dizer que esses dons sempre estarão presentes. Que sempre estarão presentes em todas as eras, em todas as épocas da igreja, para serem exercidos por todos os crentes. Então, quanto ao término desses dons, só podemos dizer ao certo que será por ocasião da vinda do Senhor. E aí o que a gente vai tentar ver nesse próximo tópico é que nós devemos esperar todos os dons, todas as épocas, para todos os crentes. É a pergunta que a gente tem agora. Nós devemos esperar todos os dons em todas as épocas? Todo mundo, em todas as eras cristãs, receberam os mesmos dons? A igreja toda viveu a vida toda com esses dons? Já que nós vimos no capítulo 13, no versículo 10, que ele está ensinando, não está ensinando que os dons cessaram, que os dons de línguas, de profecia, de conhecimento, ainda não acabaram antes da vinda do Senhor, antes do período final, antes daquele grande dia. É o que Paulo está dizendo, que só naquele grande dia vai cessar. Então, o que a gente tem que pensar aqui? A igreja toda, em todo o tempo, vive com esses dons? Então, vamos lá. Observações que são importantes para a gente continuar discutindo este tópico. Em primeiro lugar, o que nós queremos dizer aqui é toda a profecia e todos os dons de língua, todos os dons de hoje, eles são genuínos? E aí eu quero dizer, não é isso que eu estou querendo dizer. Isso não, eu defender que os dons não cessaram olhando para essa passagem, não quer dizer que tudo o que se passa por profecia, tudo o que se passa por língua nos nossos dias, seja genuíno. Não é necessariamente dizer que são. O que mais aqui eu quero corrigir antes da gente continuar? Alguns dons podem ter cessado antes da parousia, antes da volta do Senhor. Algum dom pode ter parado de existir? Acreditamos que sim. Isso também não quer dizer que alguns dons não possam ter cessado antes da parousia. Eu dizer que esse texto se refere à volta do Senhor Jesus Cristo. E terceiro, eu queria ainda lembrar uma pergunta que você pode estar se fazendo. Todos os dons se manifestariam em todas as épocas subsequentes da igreja, se eles só cessarão na volta do Senhor Jesus Cristo? E aí é o que eu quero dizer. Eu não quero dizer que todos os dons que estavam presentes lá nas igrejas do século I, eles haveriam de se manifestar em todas as épocas subsequentes da história da igreja. E até o fim, até a volta de Cristo. Não necessariamente. Eu estou convencido de que não há mais profetas como no Antigo Testamento, é o que eu quero dizer. Não há mais profetas como Jeremias, como Isaías, que tiveram de Deus revelação direta, conhecimento perfeito e infalível. Não há mais. Esses dons tinham um propósito. Deus estava se revelando à igreja. Deus estava se revelando ao seu povo. E é interessante que dons apostólicos também não há mais, porque havia um propósito. O Senhor Jesus Cristo instituiu 12 apóstolos com um propósito de dar continuidade àquela obra de fundação da sua igreja, daquela obra de organização da sua igreja. Eles foram veículos inspirados e infalíveis da divina revelação. Com o desaparecimento deles, cessou o processo revelatório, através do qual Deus infalivelmente se fez registrar a sua vontade nas Escrituras. Não entendo que os profetas do Novo Testamento, como os da igreja de Corinto, que se manifestavam no meio do culto, que eles fossem veículos de algum tipo de revelação, e nem que as suas revelações, as suas profecias eram revelatórias e infalíveis, como os profetas do Antigo Testamento. Não cremos. Mas há um outro ponto que nós precisamos destacar aqui, é que nós não podemos perder de vista o fato de que as Escrituras nos ensinam que Deus nem sempre age da mesma forma em todas as épocas. Todos nós concordamos, por exemplo, que Deus é capaz de criar outra vez. Deus tem poder para criar. Mas vamos pensar, Deus vai criar de novo o sol, lua, estrela? Olhando para a Bíblia, é possível pensar isso? Ele já cessou a sua obra de criação. Todos nós concordamos, por exemplo, que Deus pode criar novamente, mas nenhum de nós espera realmente que Ele crie um sol a mais no céu. Por quê? Deus age de formas diferentes
no decorrer da história. O fato de que Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre, não significa que Ele sempre terá que criar e fazer as mesmas coisas de formas repetitivas. Não quero dizer que a criação do mundo, por exemplo, ela é de fato uma manifestação, como diz o Salmo 19, do poder e da glória de Deus. Eles manifestam esse Deus glorioso. Mas para Deus continuar sendo glorioso, Ele não precisa continuar criando. Você entende a linha de raciocínio? Há outros precedentes na Bíblia para falar de atividades sobrenaturais que cessaram. Olhamos para os profetas do Antigo Testamento e vemos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo afirmar que João foi o maior e o último dos profetas, como ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 13, ou em Lucas 16, versículo 16. Os profetas do Antigo Testamento, eles são encerrados pelos escritores do Novo Testamento, num grupo definido, fechado. Toda vez que os profetas são citados no Novo Testamento, a ideia de que houve um grupo de profetas, que aquele grupo de profetas cessou, que não há mais profetas como aqueles. É assim que os escritores do Novo Testamento se referem a eles. Por exemplo, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 2,15, ele se refere aos profetas. Pedro se refere aos profetas. Semelhantemente, também não temos mais homens com os poderes e com os conceitos apostólicos. Por mais que muitos por aí se intitulem apóstolos, e nós temos muitos nos nossos dias, talvez tenha até algum assistindo a gente nesse instante, mas nós não vemos mais apóstolos nos termos neotestamentários. Não existe mais apóstolos que falem seguramente a revelação de Deus. Não existem apóstolos com inspiração infalível, realizando curas extraordinárias, como Pedro, como João, como Paulo. O ofício apostólico foi restrito aos 12 e a Paulo, e cessou quando eles morreram. Não existe sucessão apostólica, não existe a ideia de transmitir um ao outro a autoridade apostólica. A igreja não nomeou ou elegeu outros apóstolos para substituir os que iam morrendo. E com os apóstolos parece haver cessado aqueles dons relacionados com o ofício apostólico, como por exemplo, aquele dom extraordinário de cura, como nós vemos lá no Novo Testamento. A sombra de Pedro curando, os apóstolos curando pela ordem das suas palavras imediatamente. Nós não vemos mais isso. Aqueles dons de curar cessaram. Mas isso não quer dizer que estejamos colocando Deus numa caixinha. Não quer dizer que a gente esteja limitando o poder de Deus. Deus pode curar. Deus pode fazer o que Ele quiser. E é claro que Ele pode fazer. Mas não temos qualquer garantia. Nós não temos qualquer promessa. Deus não disse em nenhum lugar da Escritura que Ele faria tais coisas. Então, Deus age de um modo peculiar em cada período, em cada era da Escritura. Não há nenhuma promessa de que Deus fará sempre a mesma coisa. Os eventos miraculosos do Antigo Testamento, por exemplo, a abertura do mar, o maná caindo do céu, as codornizes, não há nenhum lugar na Bíblia falando que Deus faria isso novamente. Ele pode fazer? Pode. Eu devo esperar isso? Não, porque a Bíblia não promete. Mas eu devo crer no sustento de Deus. Então, aqueles eventos miraculosos foram realizados num determinado período da história, com um propósito bem definido naquele período, e que a gente percebe, já se concretizou o propósito. Então, a gente entende aqui nesse contexto, de fato, nós devemos esperar todos os dons em todas as épocas? E qual seria a resposta, olhando para essa escritura, olhando para a Bíblia, para essa linha de entendimento? Não, Deus age de um modo diferente em cada época. Mas eu queria progredir aqui e perceber que o amor, ele é maior que a fé e a esperança. É assim que Paulo, ele chega ao final dessa passagem, no versículo número 13 de 1 Coríntios. Ele conclui a sua exposição, declarando que o amor é maior do que a fé e a esperança. O que ele diz? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. A fé e a esperança e o amor. Eles são, vamos dizer assim, a fé e a esperança, eles são produzidos e alimentados através do ministério dos apóstolos, dos dons espirituais, e pertencem ao lado de cada eternidade. Então, Deus dota a igreja com dons para quê?
para que a fé seja propagada, ou seja, pela profecia, pela pregação. Nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos dizendo que o crer vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, os dons são dados à igreja para que esses dons produzam fé e alimentem fé, para que produzam esperança e alimentem esperança. Então, fé e esperança são produzidos e alimentados pelo ministério dos dons espirituais, e eles pertencem a esse lado, e junto com o amor, a fé e a esperança, eles se constituem em virtudes essenciais para o cristão neste lado de cada eternidade. Nós precisamos de ambos para poder contemplar como em espelho. Para conhecer em parte, nós precisamos de fé, de esperança e de amor. E é junto com o amor, eles estão andando junto. Mas assim como o amor é mais excelente do que eram os dons, como Paulo já argumentou aqui para a gente, assim também o amor é maior do que o que os dons produzem. Os dons não produzem amor, os dons produzem fé e esperança. Então, como produto disso, não pensando numa perspectiva humana, mas o amor é perfeito. E aí quando Cristo, que é perfeito, se manifestar, quando nós contemplarmos Cristo face a face, nós conhecemos, como ele diz aí no versículo. Então não mais precisaremos de fé, não mais precisaremos de esperança, porque a nossa fé se concretizará quando o perfeito vier. A nossa esperança encontrará o seu clímax, encontrará a sua resposta, que é Cristo. Não mais precisaremos de esperança, nós não mais precisaremos ver o invisível pela fé, como diz o autor aos Hebreus. Assim, o amor é maior do que eles, porque o amor permanece para a eternidade. E o alvo de Paulo com essa linha de argumentação, para fechar esse capítulo, e nesse parêntese, como eu falei na lição de número 11, é para mostrar isso. Há um caminho excelente para vocês buscarem. Ao invés de vocês estarem se dividindo e brigando, Paulo está dizendo aos coríntios, por causa de dons, e se colocando em patamares mais elevados, e humilhando a outros, e dividindo o corpo, como ele diz no capítulo 12, o amor é esse caminho que vocês devem buscar. O amor é esse caminho que vocês devem seguir. O alvo de Paulo é mais uma vez destacar a excelência do amor, para levar os coríntios a perceberem a sua busca unilateral pelos dons espirituais, que era na verdade uma concentração no que era secundário. É como se eles estivessem lutando por algo que era secundário, enquanto que o mais importante, que é o amor, estava sendo negligenciado, com os efeitos perniciosos para a vida da igreja, com efeitos perniciosos para o culto daquela igreja. Irmãos, será que olhando para essa passagem, para esses poucos versículos de 1 Coríntios, nós podemos tirar algumas implicações, olhando para essa linha de raciocínio, para essa construção que Paulo faz nos versículos de 8 a 13? Será que há algum princípio que podemos extrair para nós hoje, para a igreja que vive esses dias tão conturbados, ainda sofrendo por causa dessas compreensões a respeito dos dons e por essa busca unilateral? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que o ensino de Paulo sobre o amor é uma advertência para nós nos nossos dias. Foi uma advertência também para os coríntios, e uma advertência a não associar espiritualidade com exercício de atos litúrgicos carismáticos, como línguas, profecia ou revelação. Lembra que nós já situamos aqui várias vezes, os coríntios estavam fazendo isso, e dizendo que os mais espirituais, os mais elevados, eram o que tem essas manifestações exáticas? Não é diferente nos nossos dias. Se você prestar atenção, algumas igrejas dos nossos dias têm ensinado isso. Que você que já foi batizado com o Espírito Santo, lembra, a gente já conversou sobre isso aqui também na lição 7, sobre o batismo com o Espírito Santo. E alguns entendem isso de modo equivocado, e é como que colocassem as pessoas num patamar mais elevado. O que eu quero dizer com isso como um princípio também para nós, em segundo lugar, que nós não devemos escravizar a igreja, escravizar o povo de Deus, uniformizando algumas práticas como se elas fossem santas, como se sacramentalizando, transformando um sacramento, como se fosse mais santa do que outras. Por exemplo, a gente tem visto nos nossos dias, por exemplo, a ideia do levantar as mãos no culto. E alguns crentes chegam numa igreja reformada, e dizem assim, o povo aqui é tão frio, nem levanta a mão. O povo aqui nem chora. Então é como se sacramentalizasse algumas práticas que fossem mais importantes do que outra. E assim a gente vê, por exemplo, aqui não levanta a mão, aqui não bate palma, aqui ninguém cai no espírito. Vocês não me conhecem, eu já fui missionário no interior, eu trabalhei na cidade chamada Aliança, e quando eu cheguei lá, eu fui coagido por algumas pessoas, porque a igreja presbiteriana era nova na cidade, ninguém nunca tinha ouvido falar, e alguns crentes passavam para as suas igrejas e na frente da nossa igreja, ia comentar com quem visitava a nossa igreja, tu está indo para aquela igreja? Que igreja fria,
eu passo ali na frente e dá vontade de vomitar. A gente não vê um glória, a gente não vê uma lágrima, a gente não vê um grito de aleluia. E as pessoas sacramentalizam algumas práticas como se isso fosse o sinônimo de espiritualidade. Então, eu queria destacar esses 2 pontos para a gente nesses dias. E tem muitos outros pontos sacramentalizados na igreja. A igreja que não tem grupo de dança, a sua igreja não tem teatro, a sua igreja não tem o batismo com o Espírito Santo, na concepção de alguns. Então, o que eu queria que a gente pudesse pensar aqui é que Paulo está advertindo a você que pensa assim, a olhar para o amor, que é um caminho sobremodo excelente, e a buscar esse amor, que nós já vimos aqui o que é o amor, e como é o amor que conta, como é o amor que importa. Infelizmente, para constrangimento de muitos crentes de igrejas evangélicas e de igrejas até mesmo reformadas, dirigentes de louvor comprometidos com grupos de coreografia, com igrejas até mesmo neopentecostais, que constrangem outras pessoas durante os cultos, geralmente durante o famoso momento de louvor, a dar as mãos, a levantar a mão, a bater palmas, a fazer tantas coisas que consideram como expressão de espiritualidade. Então eu queria que nós pudéssemos olhar para essa passagem que Paulo diz, o amor jamais acaba, para a gente entender que existe um caminho sobremodo excelente para a gente buscar. E para a gente encerrar nessa manhã, eu queria refletir com vocês em 3 pontos. Em primeiro lugar, de que maneira nós podemos avaliar se as manifestações sobrenaturais hoje são genuínas ou se elas tratam de uma imitação ou falsificação daquilo que foi ensinado no Antigo Testamento? Como é que eu posso avaliar essas manifestações? Será que eu tenho alguma orientação bíblica para avaliar essas manifestações dos nossos dias? Já que nós entendemos que a Bíblia ela é juíza suprema a respeito de qualquer questão teológica, quem dá a palavra final é a própria palavra de Deus, como é que você pode avaliar? Onde você tem buscado orientação para isso? São nos seus sentimentos? É porque eu acho, é no seu achismo? É porque fulano de tal disse? Ou porque a Bíblia tem orientado a você nessas práticas e na avaliação delas? Então eu queria convidá-los a continuar pensando. Em segundo lugar, é possível um verdadeiro crente estar iludido quanto aos dons espirituais que acredita possuir e exercer? É possível haver engano? É possível haver ilusão na mente de alguém? Será que Paulo estava corrigindo a crentes ou a incrédulos? E Paulo estava chamando a atenção deles porque eles estavam equivocados na sua concepção. E uma concepção equivocada leva a uma prática equivocada. E é interessante, nós precisamos avaliar as nossas concepções, nós precisamos avaliar as verdades que nós julgamos aqui no nosso coração, os nossos pressupostos, à luz da palavra de Deus, para que a nossa prática seja condizente com a verdade que nós carregamos e a verdade que nós pregamos. Mas por fim, quais as marcas de um culto que você considera espiritual? Será que um culto espiritual é onde há de fato a manifestação do Espírito através desses dons exáticos? Ou será que nós encontramos um culto espiritual onde a palavra é pregada, onde Deus é reverenciado, onde o nome do Senhor é respeitado e as pessoas com reverência se curvam e adoram ao Deus Criador? Onde há a expressão de espiritualidade? Que Deus nos ajude, que não nos tornemos algozes das pessoas que estão equivocadas, mas que o ensino da palavra traga luz à nossa mente, ao nosso coração e às nossas práticas de adoração ao Senhor. Eu queria convidar você a orar nesse instante e a pedir ao Senhor que nos dê entendimento, não só para compreender, mas para colocar em prática cada uma dessas verdades que nós discutimos aqui, com base em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 8 a 13. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela oportunidade de, no dia do Senhor, nós pararmos para adorar o nome do Senhor, junto com a nossa família, Senhor, ouvir a Tua palavra, louvar o Teu nome, buscarmos entendimento, estudando a Tua palavra. Obrigado pela escola dominical. Obrigado por estarmos estudando a respeito de algo tão importante nas nossas vidas, da qual estamos privados hoje, que é o culto público ao Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós neste intento de continuarmos com ansiedade, esperando por um dia onde possamos novamente nos reunir como povo Teu, testemunhando o poder da Tua glória e do Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos, Deus, esperar com ansiedade e que enquanto esperamos, possamos continuar progredindo em entendimento. E Te agradecemos por esse tópico de hoje, porque é o amor que permanece, que possa o nosso coração estar sedento
por conhecer e ser aperfeiçoado em amor, por crescer em amor, como nós já aprendemos aqui nas lições anteriores. Que o Senhor Deus nos ajude, Senhor, a entender que há esse caminho sobremodo excelente para nós trilharmos. Que o nosso coração não fique ansioso por coisas extraordinárias que chamem a atenção para nós, mas que este amor extraordinário do Senhor inunde as nossas vidas e que Ele testemunhe a Tua glória através de nós. Sustenta, Senhor, a cada um dos meus irmãos que acompanham esta lição. Sustenta as nossas vidas para que adoremos ao Senhor de um modo que o Senhor seja agradado e o Teu nome glorificado. Em nome de Jesus.